todos os maiores torneios, a gente tá lá. E o blefe é uma ferramenta, como o drible é uma ferramenta do futebol. O Neymar, o Ronaldinho, ele vem ali, ele mexe o corpo para enganar o adversário. Eu chego pro RH toda vez e falo, quando vocês estiverem em dúvida, quando contratar, tiver uns 2, 3, coloca na mesa de Coloca poker. no poker. Que ganhar, você contrata. O poker, quanto mais você jogar, mais você aprende. Hoje, o poker é super cool. A premiação do BSOP foi maior que a premiação do futebol brasileiro. Ah, sim. Você sabia que no poker, um jogador pode faturar o que um time inteiro leva no Brasileirão? E que o Brasil é hoje uma das maiores potências do poker no mundo? Mas, sem essas pessoas, talvez o poker seria crime no Brasil. Hoje, o Critique Business entra no universo das competições de alto nível, com Mariana Dall'Acqua, vice-presidente de marketing Latam da Copag, e Bill Castro, presidente da Confederação Brasileira de Pôquer. Salve, críticos! Vocês viram, né? Estávamos aqui conversando, já batendo um papo sobre nomes, da onde vêm os nomes, né? Para onde irão. E aqui hoje eu estou com o Bill Castro. E também com Mari Dall'Acqua, Mari. Para quem não conhece, obviamente, né? Bill Castro, o cara que revolucionou, um dos nomes mais importantes aí para deixar o poker também ao lado de outros, como o Federal, como outros também, para deixar o poker como um esporte da mente, reconhecido como não só um jogo de azar ou coisa do tipo, mas foi um trabalho muito extenso e há muitos anos se trabalha isso no Brasil, para que hoje a gente tenha tantos talentos, né, que estão aí despontando pelo mundo afora. E também, mais que isso, o mercado super competitivo que acontece aqui internamente, que também tem seus desafios. Parte dos desafios, as matérias-primas que vão alegrar toda essa jogatina, né, que vem muito do baralho. Então, temos aqui a Mari, que é VP Latam da Copag, então que produz muitos baralhos que você vai usar aí em poker, em truco, além de outras licenças que a gente pode falar, Lorcana, outras coisas que também tá dentro do mundo Copag, que a gente vai trabalhar aqui hoje ao longo do dia. Mas primeiro a gente estava falando, né, Bill, que vocês não se conheciam, que papo é esse? Exatamente. Quantos projetos juntos já? Exatamente, muitos anos. Quanto tempo você tá no poker, Bill? Eu, 21. Então, imagina. Praticamente juntos. E, incrivelmente, a primeira vez, ao vivo. Já falamos, já trocamos e-mail, WhatsApp, tudo que você possa imaginar. Muitos. E acho que a gente já se viu, mas a gente nunca mais parou assim e conversou, entendeu? Certamente. O que mais mudou nesse tempo como um todo? Vamos pensar assim, mercado, quais eram os desafios? O desafio hoje é cultural, o desafio ainda é legal? Porque tem muitas coisas mudaram, né, ao longo do tempo. Qual foi o... Vocês veem que mais posso mudou? falar primeiro, Bill? Claro. Então tá bom. Eu acho que essa questão cultural, eu acho que é muito diferente. Quando a gente começou, e assim, eu posso dizer que, né, eu lá na Copag, como trabalho há muito tempo lá, comecei junto com o Federal, a Cari, todos os outros que estavam no início. E assim, Circuito Paulista tinha 20 pessoas, BSOP... Sabia que eu fui? Sério? Pode pegar o histórico aí, ó. Olha aí. Vai pegar o histórico, vai ver. Ganhou ou perdeu? Fiquei em terceiro lugar, primeiro campeonato, tá? Eu sou a única pessoa que tem um evento e uma mesa final. Respeita. Essa conversa aí. Lá em Tu, fui jogar. E aí o BSOP também, super pouca gente e tal. E era engraçado, né? Porque assim, a gente já viu o movimento nos Estados Unidos, era muito forte, né? O Texas Hold'em, que é essa modalidade, né? Que a gente viu crescendo ao longo do tempo. E a gente trabalha com o mundo inteiro. E a gente fala, como é que isso não chega no Brasil e tal? E muitas pessoas vinham e procuravam, né? Assim, no marketing, vinham e procuravam. Não, eu tenho uma ideia maravilhosa. Vamos fazer um streaming, né? De, assim, um reality show do poker. Eu ficava, tá. Mas assim, então, mas aí você me paga? E eu faço. Eu falo, tá. A primeira vez que, assim, né, esses meninos chegaram lá na Copag com um projeto legal, que eu falei, não, cara, esses caras querem trabalhar o poker direito. E aí a gente, desde então, não se largou mais, né? E, assim, tenho super orgulho de ver, né, onde a gente chegou. Mas eu acho que isso, né? Você falava antigamente para alguém, eu jogo poker, falava, meu, você é mafioso, você aposta, dinheiro, cigarro, sei lá, tudo errado. E eu acho que, né, a gente conseguiu fazer um trabalho grande, eles muito mais, assim, né, do que a gente, mas disso, de mostrar com o esporte da mente, de que é como xadrez, como é bridge, que é um jogo inteligentíssimo. Aliás, as pessoas que jogam e performam bem são pessoas que entendem muito de matemática, de estatística, de probabilidade. E a questão do blefe é uma questão muito diferente do que as pessoas pensam, né? Que acham que é um jogo de enganação, e não é um jogo de enganação. É um jogo de leitura, né, de você saber ler o outro e também se portar na frente do outro, que o outro não te leia.
E eu acho que a gente conseguiu, assim, tirar muito disso. Óbvio que eu acho que tem muita gente que ainda acha, né? Pessoas que não tiveram contato. Mas hoje o poker é super cool, né? Então, assim, Cool. se você fala que você joga poker, meu, você tá na hype, né? Super Exatamente. Cool. Pra quem não conhece, o Bill, ele é presidente da Confederação Brasileira de Texas Hold'em. Então, assim, nós estamos falando com qualquer pessoa aqui. Que isso. Mas aproveitando essa introdução, inclusive, para falar um pouco sobre o poker também. Maravilhosa, né? Na época que eu estudei o poker, assim, que comecei a brincar um pouquinho, foi também uns belos 20 anos atrás. Quando você buscava estudar, tinham livros do Phil Hellmuth, tinham coisas do tipo assim, os jogadores são animais, né? Tinha algumas estratégias. Sim. Eu comecei a pegar no começo, onde o computador conseguia dizer as suas estatísticas, comecei a começar a medir um pouco melhor o seu perfil de jogador. Isso é meio básico para você jogar, certo? É quase a evolução que a gente vê no futebol, de quantas pessoas se conhecem, conhecem os passos. Sim. Nessa evolução, o jogo também evoluiu bastante? Ele mudou? Com certeza. Vou dar um passo atrás, primeiro agradecer o espaço que vocês estão dando, agradecer a oportunidade, que é super difícil, né? Por mais que a gente, como a Mari disse, cool, são poucos os espaços que dão para modalidades, vamos dizer assim, modalidades diferentes do futebol, que a gente sabe. Então, a gente tem uma quase 2 décadas, um pouco mais de 2 décadas de evolução, que tudo que a Mari disse aqui não teria como ter falado melhor. Escreveu 100% os últimos 20 anos da evolução do poker. E pegando esse gancho, esse ponto da análise de você conseguir estudar, de você se colocar num perfil, colocar o outro no perfil, porque isso não é só para você, é pro adversário também. E todos os pontos que a Mari disse de você conseguir do poker ser estatística, probabilidade, a leitura não só do outro, mas você conseguir esconder as suas reações, né? E o blefe é uma ferramenta, como o drible é uma ferramenta do futebol, o blefe é uma ferramenta da modalidade que faz com que você, com o corpo, ou com fala, ou com atitudes, engane a pessoa. O Neymar, o Ronaldinho, ele vem ali, ele mexe o corpo para enganar o adversário, para ele ir para um lado e o adversário ir para outro. O blefe é semelhante a isso. Só construindo nisso, porque a gente também vai muito da experiência para as pessoas se conectarem em casa. Sim. Nesse campeonato, olha só como a memória é, né? Foi o primeiro que eu disputei. Tá. E eu não joguei um Ice Ice, porque foi a primeira vez que eu tirei no evento um Ice Ice. Eu jogava em casa com meus amigos, então eu já tinha tirado vários Ice Ice. No evento, quando eu tirei o Ice Ice, meu coração começou a dar tanto tel de que eu tava com o Ice Ice, que eu não consegui jogar ele. Eu preferi não perder, porque assim, ele já sabe onde eu tô, então assim, eu tô perdido. Porque eu não sei quanto é que eu tô disputando, tô emocionado, ferrou. Mas é isso, é importante realmente. Assim, as pessoas acham que é igual, mas é só esconder. Vai lá, amigão. Olha aí, falando tel, hein? Oh, do meio. Quem não sabe tel é você mostrar o que está acontecendo, a sua reação pro outro e ler. Mas sim, a evolução para esse ponto que a gente está hoje, e aí pegando o gancho da última, da pergunta que você nos fez, há 21 anos atrás, 20 anos atrás, o poker era muito marginalizado. Era uma ignorância pura, era uma falta de conhecimento mesmo da sociedade, dos governantes e tudo mais. E a batalha era essa, né? Quando um monte de menino, e eu me coloco lá, um monte de menino começou um aqui no ABC, outro em Campinas, outro em Itu, outro em São Paulo. Isso tudo foi o resultado ali da gente que via a ESPN, viu o Moneymaker, toda essa evolução do boom do Moneymaker, e todo mundo na faculdade, né? Faculdade aqui, ali, fazendo, só que esse desconhecimento fez com que os primeiros anos fossem muito árduos, né? Então, muitos processos, muitas brigas, muitos problemas. E quem vê o poker hoje não imagina lá atrás como ele era, a dificuldade que tinha para que a gente pudesse fazer algo básico, para a gente fundar a confederação, que
que teoricamente fundar uma associação no Brasil deveria ser muito tranquilo, e para as modalidades normais. Para o poker foi algo surreal. É um trabalho aí que foi encabeçado pelo Igor Trafani, o Federal, todo mundo conhece ele como Federal, e com apoio da Mari, da Copag, de pouquíssimas marcas na época, muito poucas, que abriu os braços, acreditou no projeto e vê hoje os eventos sendo os maiores aí do mundo é muito gratificante. Essa época era uma época que tudo era muito novo. Eu lembro que assim, a gente estava caminhando de sair dos jogos violentos são ruins. Tanto que a gente conversou aqui fora das câmeras da questão da Itália. Eu nem sei se é realmente 100% verdade, mas é uma analogia que é bom para a gente tentar entender de onde estávamos. Porque hoje tem bet, hoje tem muita coisa regulamentada no Brasil. Sim. Mas antigamente, por exemplo, as lan houses na Itália eram proibidas. Sim. E com isso, 20 e tantos anos depois, você não tem nenhum time muito bom de esses times de lan house, como o Counter-Strike, etc. Sim. Porque você não formou base de jogadores, de players, de times, de coaches, e um monte. Gente, não é só jogador que faz um mercado, tem vários profissionais, né? Psicólogo, tem vários, ainda mais o profissionalizado. Nesse primeiro momento, que talvez ainda tinha uma visão de que era algo ilegal, o poker era ilegal. O que era mais difícil convencer? Políticos, os jogadores? Aonde estava a maior barreira para que o poker se tornasse mais próximo do que a gente enxerga hoje? Eu acredito, assim, voltando lá 20 anos atrás, a gente tinha uma dificuldade que era quase generalizada. Esse era o problema. Por quê? Como a nossa sociedade ela esteve desconectada de jogos por muito tempo, então desde lá de 1945, quando proibiram os cassinos, então toda essa geração que a gente vive, ela não teve o contato, a grande maioria não teve contato, os poucos que tiveram contato com cassino, com pôquer, com o que é jogo de azar, o que não é um jogo de azar, é a minoria, né, que tinham condições. Muito ainda. Muito, até hoje. Então, é uma minoria que tinha essa condição de ter viajado para fora, de conhecer isso. Um pouco também, né? Eu ia falar isso. Americanos, o filme era no fundo do bar, né? Isso. Você chegava lá de madrugada, as pessoas aquela fumaça, e apostando, e todo mundo bebendo, e alguém se dava muito mal. Não é que era mal, era muito mal. Armado, Exato, era tudo. Então, quando a gente falava, quando se falava com família, então a gente tinha, como você bem disse, tinham jogadores, tinham pessoas que trabalhavam, muitos delas não falavam para a família, para a própria família, que tinham esse hobby pelo preconceito da família. Inúmeros jogadores que hoje são profissionais, famosos e tudo mais, começaram jogando poker escondendo dos pais da mãe. Então tinha a questão da sociedade no geral, de entender que aquilo não era ilegal. A gente conseguir mostrar para os governantes que, olha, o que é proibido no Brasil são jogos de azar, na época, né? Na época eram jogos de azar. O poker não é um jogo de azar. Então ficava essa batalha onde, enquanto a gente não conseguiu, e aí, volto a dizer, encabeçado pelo Igor, a Kari, todas as pessoas que na época participaram da fundação da Confederação Brasileira, da CBTH, que é a Confederação Brasileira de Texas Hold'em, até um órgão não conseguir ser levantado e organizado para falar pelo poker, a gente apanhava, vamos dizer assim, isoladamente, porque não adiantava o Bill falar, olha, o poker não é jogo de azar. Olha aqui quantos estudos, olha o que acontece nos Estados Unidos, na Europa. O Igor de um lado, eu do outro, a Kari do outro, DC do outro. Tem várias pessoas que passaram por Brasa. Então a gente estava nos eventos e chegavam gente questionando, a gente tinha que tentar e ia para cá, para lá, e problemas. Quem tá por nós, né? Isso tudo. Então, esse trabalho de 17 anos, inclusive a Confederação Brasileira fez 17 anos agora, dia 29 de janeiro, oficialmente. Nesses 17 anos de estrada,
foi um trabalho de formiguinha, onde não só a sociedade, ensinando a sociedade, mostrando para a sociedade o quão bom social o poker o entretenimento que pode ser, é divertidíssimo, Sim, total. inclusivo, porque basta você ter o cérebro funcionando, não tem problema, você não gordo, magro, negro, branco, não importa, você tendo a cabeça funcionando, nichos, né? Total. Ano passado, acho que a gente falou de mulheres empresárias estavam jogando muito poker, certo? Sim, exato. sim. Uma nova onda que estava surgindo. Porque era ferramenta, acaba sendo ferramentas tanto para amigos, né? A gente tinha um slogan, a CBTH tinha um slogan, jogue poker, faça amigos, por um bom tempo, que traduz muito bem o que a modalidade traz, mas também como ferramenta a gente consegue ver nos Estados Unidos executivos, CEOs, porque o poker, a mesa, ela acaba sendo uma ferramenta de negociação. Então você vê que para você negociar, vender, então é muito fácil você criar o ecossistema de uma mesa do poker, o ecossistema de uma negociação, de uma gestão de conversa, de conflito e de tudo isso. Então, hoje o que a gente enxerga do poker foi um pouquinho de todo mundo no contexto que a CBTH liderou como entidade, mas que se não fosse a Copag auxiliando esses movimentos, os eventos e tudo mais, os clubes como o H2, como vários clubes que vieram sociais que vieram para auxiliar, eventos grandes como o BSOP, que a gente vê, o Campeonato Brasileiro de Pôquer. A premiação está em quanto hoje aqui no Brasil? Do maior evento? Nossa, hoje eu posso te falar por cima, o BSOP, todo final de ano tem o grande evento, né, que é o BSOP Millions, que é o final da temporada do Campeonato Brasileiro. Ele não é um torneio, ele é um evento. Para vocês terem uma ideia, esse ano foram 15 dias, 106 torneios nesses 15 dias. Então, durante esses 15 dias, foram milhares de pessoas, 30, se eu não me engano, 35 nações diferentes vieram para cá para competir e dezenas de milhares de reais distribuídos, porque... Milhões, no caso, né? Milhões, a premiação, dezenas de milhões. A premiação do BSOP foi maior que a premiação do futebol brasileiro. Ah, sim. Nossa! A premiação do BSOP, se eu não me engano, há 10 anos ou mais já é maior que a premiação do futebol brasileiro. Eu acho que oscila, mas eu sei que o ano passado, sim, foi incrível. E aí você consegue, com essa gama de eventos, você consegue lá dentro ter diversas modalidades, para diversas entradas, porque tem desde torneios de R$500 até torneios de profissionais que jogam. Por exemplo, esse ano teve um de 500 mil de entrada, que você pega profissionais internacionais e que vem para cá. Pessoas que jogam ao redor do mundo, torneios grandes, nível 1. Então, assim, totalmente consolidado. Quem vê hoje, né? Não imagina que há 20 anos atrás, que querendo ou não para uma entidade, para uma modalidade, é um bebê, é muito pouco. Então a gente tem muito ainda... Não, isso que você falou é um gancho legal para você, acho que para a gente falar, né, que você estava perguntando ainda, né, das coisas que atrapalham, das coisas que ainda são difíceis. Eu acho que a gente está num momento maravilhoso, a gente tem tido cada vez mais jogadores, né? Mas eu acho que ainda existe um pouco para aquele... A gente chama aquela pessoa que joga em casa que faz um home game, né? Então, assim, do poker. E normalmente assim, é muito mais descontraído, lógico, porque no final das contas, né, é um torneio, você está lá entre amigos, tem o pessoal que é, né, mais heavy user, ele joga toda semana ou todo mês, tal, e brinca e tem o dinheiro, e assim, né, as pessoas, até meus amigos falam, mas Maria, não precisa de dinheiro? Precisa de dinheiro. Então, assim, pode ser R$5, mas precisa de dinheiro, não é igual. Feijão não é legal. A emoção é diferente. A emoção é diferente. Assim, não é precisa necessário, mas para você sentir, né, aquela emoção, eu acho que faz a diferença, né? Isso, principalmente depois que você passa por essa fase. Quando você tá só no feijão, você fica
Quando você tem a emoção de colocar... Porque... Ele muda. E é igual qualquer outra modalidade, né? Porque quando você tá jogando, competindo ou qualquer outra coisa que envolve algo, ou que você coloca alguma coisa ali, que a prova... É o bichinho que a gente fala, é o bichinho que pega... Que mexe com você, né? E eu acho que, assim, as pessoas ainda que não têm, né, essa ideia, sentem um pouco, assim, por exemplo, de você ir num torneio ou num cassino, de você ainda sentar e achar que é muito sério aquilo. Óbvio que é sério, mas tenha isso, você forma amigo, eles brincam, eles se conhecem, você vai lá no BSOP, o pessoal, tipo, já é, assim, virou uma comunidade ali, entendeu? Total. Que todo mundo se conhece. Então, foi bacana, porque, assim, a gente, óbvio, precisa formar mais jogador, tanto, né, para o meu negócio melhorar e também os torneios, etc e tal. E aí, na época, o Federal ainda estava lá, né, IDC e tal, e aí eu falei, Federal, assim, a gente, né, hoje é fornecedor, né, patrocinador dos maiores torneios de pôquer do mundo. E eu falava, Federal, vocês ficaram muito grandes, né? E assim, todo mundo aqui me conhece no final das contas, mas óbvio, a gente tem um relacionamento bom e a gente faz questão de estar lá, não foi nem pensado em sair. Mas eu falei para ele, eu preciso ter mais novo jogador. E eu faço um trabalho muito na Copag, isso para tudo, para os jogos, para o TCG, de ensinar a jogar. Porque assim, né, hoje a gente tem uma concorrência muito grande de digital, outras coisas, o entretenimento mudou muito. Principalmente as crianças, deixa eu falar de criança desse encurtamento todo aí de infância que a gente está vivendo. Então, a gente precisa que a pessoa tenha experiência. Aí a gente criou dentro do BSOP, em conjunto, chama Primeira Vez Copag, né, um torneio. E era um torneio só com buy-in pequeno. Super legal, eu lembro mesmo disso. E ainda só poderiam participar, né? Ainda pode participar pessoas que nunca participaram do torneio. Exato. Então, né, eles têm um mailing lá, sabe? Então, né, Mariana, vai lá jogar, nunca fui, então você pode ser a primeira vez. E foi incrível, porque ele começou a crescer e hoje é grande. É grande. É grande e as pessoas vão falar, vai jogar o Copag, vai jogar a primeira vez. Então, assim, é maravilhoso, porque aí você também entra num ambiente desse de torneio, que talvez você acha que rola essa pressão, né, essa coisa... Você sente, mas você está mais confortável de falar, poxa, né, tô começando aqui com um dinheirinho, tô menor. Então, assim, é meio o home game a gente levando para os torneios. Então, isso é muito legal. Eu acho que ajuda também a tirar toda essa coisa, né? Não, total, eu tenho 2 pontos. Um é que eu já quero, tô aqui no gatilho para falar com você daqui a pouquinho. Mas antes de saber, já pensei pensando, da vida dos jogadores como ela é hoje. Sim. Porque muito dessa vida também que miravam lá atrás... Muitas pessoas acabaram migrando para Las Vegas e, né, buscando lugares que eram ambientes que eram mais respeitavam mais o hobby, a paixão ou o esporte que cada um escolheu. Sim. E já quero chegar nisso, mas antes eu queria falar sobre a tecnologia, porque assim é um papel, né? Sim. É só um papel? Não. E quanto a gente pode falar de números? Não talvez faturamento, sei que tem restrições de falar sobre isso. Sim. Mas tipo, número de baralho, a gente pode falar assim, quantos são produzidos por ano? É o poker mesmo que mais joga ou é o truco? Onde que está essa demanda, assim, vamos dizer assim? A gente depende muito de região, né? Então, assim, a Copag hoje, né, faz parte de um grupo grande que chama Carta Mundi. Então, isso que nos ajudou muito, inclusive, a ampliar, né? Hoje, assim, né, eu era patrocinadora do BSOP, CPH e WSOP, que, aliás, é o mais importante. Hoje a gente é de WPT, de APT, de Triton... todos os maiores torneios a gente está lá. Não é papel, né? Para começar de tudo, não é papel, é baralho plástico, né? Precisa ser o baralho plástico. Né? O jogo mais jogado no Brasil é truco e buraco. Poker ainda não é o jogo mais jogado. Eu acho que também tem uma questão dessa, né? Além dessa da aposta que as pessoas acham, que a questão de ter um case de fichas, outras coisas, acho que as pessoas ainda têm, né? Acham que acaba sendo uma coisa mais cara, que não é, no final das contas. Mas o baralho plástico, por que precisa dele, né? Todos os outros jogos que a gente joga... inclusive aqui eu trouxe, posso dar agora? Claro! A gente abre, por isso que tocou o celular, viu, gente? Ela chegou presente, ela foi buscar. Era pra lembrar que eu precisava dar. Olha lá. Obrigado, olha aqui. Mas prazer, sempre. Só trouxe coisas de pôquer, tá? Tá. Esse, ó. Legal. De Lerbanton. Mas assim... Aqui tem um do Friends ali atrás. Tem algum você tem? Nosso? Vai pra coleção, É nosso, né, André? Tá. Tem isso aqui, ó. Muito bem. Muito bem. Vamos por aqui junto. E esse é da NFL. Da NFL. Então, a maioria dos jogos que a gente tem, que joga no Brasil, normalmente a gente segura as cartas assim, né? Então fica aquela coisa com aquele leque aberto.
E a questão toda que a gente estava falando, né, do blefe, de você, na verdade, não ler e não mostrar quem você é muito importante que o jogador deixe as duas cartas, né, na mesa e dê só aquela espiadinha e solta. Então, assim, ele não fica levantando a carta, porque afinal tem aqui outra pessoa. Tá vendo. E até aquela coisa de olhar meio assim e você não tem muita reação, né? Total. Tipo, se é boa ou não. E o cartão, ele amassa, né? O plástico, ele volta. E aí tem toda uma tecnologia, não é fácil imprimir em plástico, né, gente? Essa questão de... As pessoas acham que é fácil, mas não é, porque assim, a tinta não adere no plástico, né? Ela fica na superfície, a gente tem... Existe mesmo um segredo industrial para isso, que a gente demorou anos para conseguir. Sério? Foi o que a Carta Mundi se interessou por nós, como a gente começou a crescer no poker. É bem interessante. Legal. Mas hoje, o que a gente tem muita carta com cheiro, carta que vira semente que, né, planta e vira... falei tudo errado. Carta, que é uma semente. Calma, Mariana. Que a gente planta e vira uma árvore. Ah, tá. Entendeu? Eu falei tudo errado. Calma, não. Fala devagar pra eu entender. Uma carta. Você planta semente. a carta. Você planta na terra, ela vira uma plantinha. Uma carta? Não, o editor vai ter que pôr isso durante esse corte aqui, ó. Vai ter que aparecer isso Vai aqui. ter que aparecer. Não é possível, sério? Que legal. Sério, tem. Cheiro, assim, mil coisas a gente tem, né? Mas o que a gente tem hoje de maior tecnologia, que é super importante, porque antes era assim, a ESPN transmitia, né? A gente teve uma época o SBT, mas no horário tipo meia-noite e tal. A gente sempre patrocinou todo mundo, porque pra gente era muito importante também, né? Abrir isso para todo mundo, porque é perfeito, né? Ele mostra ali as cartas, então... Para quem não entende, é um baita aprendizado, né? E você sente a emoção daquilo e aí pensa, olha como tá o André com 2 ases e ele não jogou, entendeu? Total. E aí existem outros comentários a respeito disso também, né? Mas, Nossa, assim, muito. Tolinho. Experientíssimo. Mas hoje a gente tem cartas RFID, que são cartas que têm chips, que são imperceptíveis, e que aí tem leitura, né? A gente tem antenas nas mesas que conseguem ler. Um deck desse, só pra você ter uma ideia, ele custa no mínimo R$1.000. R$1.000 um deck. É super caro. Produção bem complicada. E aí assim, mas pô, eu sou um versus outros esportes. Né? Vamos pensar que assim, eu tenho uma mesa chipada e o baralho chipado. Não é tão caro. Não. Vai andar de kart, etc. é muito, muito mais caro. Mas, pensa no evento. Quantos baralhos usam no evento? Não, tem a mesa que é especial, né? Tem a mesa que é, exato. Mas não é só um baralho. Exato. Acabou o jogo, tem que trocar, né? Porque senão alguém fica marcando, né? Sei que, pô, exato. O nosso baralho tem um pouco de dificuldade, inclusive, de marcar, a gente, né? Mas se você usar muito, óbvio que consegue. Mas é isso. O que acontece? O streaming ampliou muito mais. Então, assim, antigamente o main event tinha uma mesa, mandava 2 RFIDs, estava ótimo pro WSOP. Porque era lá a ESPN e os canais, né, outros fechados ou abertos no resto do mundo. Hoje não, né? A gente tem YouTube, tem todo tipo de streaming que você possa imaginar. Então, a maioria de todas as mesas praticamente querem virar RFID. Ainda não são todas, mas principalmente quando vai chegando no main event, é muito importante que isso aconteça, né? Porque as pessoas acompanham, né? E essa foi a mudança, né? Essa foi a grande mudança. O Chris Moneymaker ali, o boom... chegar aqui no Brasil, o poker, para nós lá atrás, um monte de molecada na faculdade, foi isso. vendo e falando, nossa, mas o que é isso que eles estão jogando? Poker, Texas Hold'em, nossa, carta. E eu lembro lá atrás, antes dessa tecnologia, a dificuldade que a gente tinha para conseguir fazer isso acontecer, porque... já foram diversas, né? Alguns colocavam a câmera na borda aqui. O BSOP teve muito tempo que funcionou muito pra gente. Tinha um buraco na mesa, como se fosse um quadradinho, o vidro, então tinha que trazer, tinha uma câmera lá, uma GoPro lá dentro, a gente puxava. Mas isso era dificílimo, não só a captação, mas também a gestão dos dados, né? Porque agora, dessa maneira, ela vai direto para o sistema mesmo, já lê, já joga. Então, é uma facilidade muito grande para o streaming trabalhar e levar um produto legal, que é o que a gente quer, né? Porque, da mesma maneira que a Mari precisa e quer ampliar a modalidade, nós também, confederação, os empresários, todo mundo da modalidade mesmo,
quer que mais pessoas vejam o quão legal o poker é, o quão divertido ele é, né? Isso, segurança, que não tem nada disso. Esse é um ponto. Não tem nada disso. Traz isso também. Exato. Você tem um controle ali da mesa do que está acontecendo. Total. E o padrão, né? O padrão de organização brasileiro, todos os pontos de embaralhamento, tem todo um processo que tem que ser seguido e que todos os profissionais seguem para essa parte de segurança. O baralho, nem se fala, a parte das fichas, né? Então, não vou falar, de 15 anos para cá já, a preocupação que o Campeonato Brasileiro, por exemplo, e os grandes eventos têm com baralhos, com fichas, com os materiais, já faz um bom tempo que é um departamento muito sério dentro da organização, que só as pessoas que estão ali tocam na ficha, tem a contagem, tem tudo isso muito bem feito. Isso que eu ia falar. Tem um ponto interessante, talvez, para a gente puxar para o mundo corporativo, né? Tem um pouco disso. Toda empresa tenta ir segregando funções para evitar risco. Sempre que a gente fala de dinheiro, a gente tem que fazer isso. Sim. Por lidar com o dinheiro dos outros, né? No caso, um organizador de eventos tem que lidar 2 vezes com mais pressão. Se cria mecanismos para se evitar fraudes ou qualquer coisa do tipo. Quais são as mais inusitadas, assim, que talvez a gente não conheça? Porque, por exemplo, você vai trocar a croupier ao longo do jogo, para ela não estabelecer nenhum tipo de relação com os jogadores. Tem outras coisas que foram sendo criadas ao longo do tempo, porque, em geral, se criou algo, é porque teve um caso, né? Exatamente. Sempre é assim, né? Se criar algo, tem um caso. Por isso que tem um baralho RFID, porque alguém trazia o baralho. Por isso que o baralho cada vez melhor, sem conseguir marcar facilmente, porque antigamente uma das trapaças era marcar o baralho. Hoje é difícil isso acontecer. Eu fiz um curso, eu estava contando até esses dias para uns amigos meus, que eu fiz um curso de trapaças em cassino. Na Argentina, que assim foi fantástico. Eu juro por Deus, eu ri o dia inteiro. Fala, não é possível, né? Não é possível, né? Que não é possível. Eu aprendi tudo. Eu falei, não, vou sair daqui, eu vou virar isso, eu vou pedir demissão. Não, mas é interessante mesmo, mas acho que foi melhorando muito. Mas isso tem uma segurança não só, óbvio, né, do nosso não produto, só os materiais, mas de mesa, de procedimentos, de procedimento, de luz. Né? Tinha uma questão muito assim, a gente no baralho tinha uma questão de cores. Você não fazia o vermelho muito mais vivo como é no baralho comum. Para cassino, a gente fazia um borgonha, porque você olhando meio de longe, ele confundia com o preto. Então, assim, tinha muitas coisas que hoje não precisam, né? Mas você sabe que é engraçado, semana passada, eu não posso expor onde foi, mas um torneio aí grande mandou mensagem para mim e falou, né, Mariana, você não sabe, tô aqui com 3 decks sem as. Uma all-away aqui no torneio, tal, o que tá acontecendo. Aí eu virei para ele e falei, cara, eu vou te falar uma coisa, olha as suas câmeras, porque eu acho que daqui não vem. A chance desse deck sair sem AIS daqui Eu falei, impossível. A gente, né, mesmo aí falando da nossa fábrica, a gente tem tudo automático, qualquer deck que saia sem uma carta, né, com uma carta faltando, ou com algum erro de impressão, que isso é importante também, as pessoas não fazem ideia, mas qualquer coisa que você faça torta, qualquer pontinho que você tenha no verso, ele vira uma carta marcada. Total. Então, o sistema expurga na hora. Assim, ele já põe a câmera, não sei o que e tal, e expurga. Daí eu falei para ele, olha, ele me ligou depois de 2 dias e falou, Mariana, tinha que fazer umas mudanças aqui, pessoas... E esse ponto, pegando só o gancho dos processos, né, que... é metódico, então se você for no BSOP, por exemplo, ou qualquer grande evento, principalmente no Brasil, todo esse padrão de embaralhamento, de como acontece, das pessoas, dos floors, diretores, para tomar conta de todo o ambiente, isso é o que evoluiu nos últimos anos. O Brasil... Até mesmo a gente fala, eu brinco que assim, não é porque a gente é fenomenal, tá? Tirando um pouquinho, é porque a gente não tem cassino, né? Sim. Então todos os nossos profissionais, eles são focadíssimos em poker. Então se você sair do Brasil, em qualquer lugar que você for, se a pessoa já teve a oportunidade de jogar em algum evento que dealers brasileiros distribuíram cartas, ou que organizadores brasileiros participaram da organização, é unânime que os dealers brasileiros hoje são, se não os melhores por todo mundo falando, mas a grande maioria vai falar que são os melhores. Sim. A organização ela se moldou até pelas as dificuldades. Eu falo que lá atrás...
antes, óbvio, de chegar na presidência, 20 anos atrás, eu comecei, meu primeiro contato com pôquer oficialmente foi realizando um evento já. Então, diferente da grande maioria das pessoas que começou jogando no Brasil, eu entrei já fora da mesa, da mesa. Já tinha visto, mas... Então, sabia as regras. Isso. É muito maluco. Depois eu até conto um pouco. Mas nessa conexão, de lá para cá, a gente aqui, não tendo característica e não tendo lugares especializados para pôquer, era um desafio, porque a gente fazia em hotéis, em restaurantes. Então, não é igual, a gente brinca, lá em Las Vegas... você se organizou para ter um torneio com 100 pessoas, apareceu 200, é só abrir a porta, tem mais 20 mesas, ele liga o telefone e aparece dealer. Facinho. Aqui não. Aqui a gente vai fazer um evento em Salvador, tem que levar as mesas para lá, tem que levar os dealers. Se tiver algum contratempo, tem que ter a dinâmica para conseguir organizar. E não éramos como um cassino, que tem câmera para todos os lados, consegue puxar a câmera. O que aconteceu na mesa 325 do WSOP? O cara vai puxar, vai ter câmera. Sim. Então, os procedimentos para que não ocorresse fraude foram desenvolvidos e são muito rígidos até hoje, o que faz os dealers e a organização ser bem exemplar aqui no Brasil. É interessante isso. A PG tinha um conceito de military pack, que servia para garrafinha de sabão líquido. Aí tinha toda produção em larga escala tem eventualmente um limite que você aceita de erro. Sim. Então, assim, esse caso específico era um teste de quantas garrafas podiam amassar no transporte. Uau. Colocando uma em cima da outra, tipo um pallet. Sim. E era 0. Uau. Então, 0 em 1000. Enquanto 1 em 1000 tá amassando, estourando uma coisa, tá errado. Aí a gramatura tem que ser um pouco maior na garrafa para segurar o peso. Então, assim, ajustes que foram feitos até ao longo de... Porque não pode ir sem o ice. Se um sem o ice for, exatamente. Imagina você mexe assim, a mesa final, um ice... Não tem. Loucura. Acabou o baralho. Exato. Imagina quantos e quantos baralhos tiveram que ser... Nossa, até explicar. Não, pelo amor de Deus. Pra sair da fábrica bonitinho. Tipo, o final do ano agora, o caos que foi a Mega Sena. Nossa! Atrasou. Ué, como assim atrasa? Era só girar o negócio. Não atrasa. Só para outro dia, né? Só atrasou para outro dia, não foi 10 minutinhos, né? Conta essa história aí que você começou a falar e falou, não, outro dia eu conto. Não, conta agora. É muito... Exato. Como eu converso lá atrás, isso a gente está falando de 2004 para 2005, né? Foi meio inusitado. Então, a grande maioria, Kari, Igor, UDC, Brasa, Moraes, toda essa turma... Que hoje, não só alguns continuam sendo jogadores profissionais, mas empresários, quase todo mundo estava jogando, né? E estavam em grupos de amigos. Um belo dia, eu venho de uma história de infância de muito prática de esporte, eu sempre adorei esporte, e isso passou para a vida jovem / adulta, né? Então fui me especializar e minha formação é nisso, tudo nisso no esporte. E nesse meio tempo, um amigo, que é meu amigo de infância, hoje meu compadre, padrinho do meu filho, Heitor Miguel, abração para ele, me ligou e falou, Bill, tô querendo fazer um torneio de pôquer aqui na minha faculdade, porque eu tenho uns amigos, mas eu tô querendo levar para um hotel, um negócio mais organizado. Eu sei que você faz isso de outros esportes, você me ajuda? Eu falei, bom... Ajudo. Não sei muito das regras, eu já vi, porque tinha já vivido, já tinha visto, vivi fora um tempo, já tinha ido para Vegas. Aí, vamos lá, maravilha. Cheguei lá no dia, todo mundo se organizando, lembro até hoje, falou, vai ser aqui. Beleza, era num hotel, ali em São Bernardo, um monte de mesa, sabe as mesas mesmo de comer, mesa redondinha. Aí tinha os feltros, Copag, aqueles feltrões que vinha no combo. Sim, quando você comprava. A gente embrulhava. Eu lembro das fichinhas. Embrulhava e tinha um elástico, então você puxava, a mesa ficava retinha. Não, e antes disso ainda, que era o solto. Só ficava jogado. Que ficava marcado. Aí eu falei assim, lá no início. Aí eu falei, ele falou, tem aqui essas mesas, tinha umas 5 mesas,
me ajuda, vamos lá. Ó, trouxe um ferro. Eu lembro até hoje, pegava o ferro e pior que o ferro era longe. Eu esquentava o ferro, ia na mesa, até ele esquentar, botou lá e tal. E nessa época não tinha dealer, não. Nessa época as pessoas que davam o carro. Então começamos, fizemos aquele evento e tal. Tinha uns 30 e poucas pessoas. Falei, legal, e aí? Terminou todo mundo feliz e tal. Falei, e aí, foi legal? Pra mim, já existia um mercado de poker. Entendi. Pra mim, já existiam eventos acontecendo há dezenas. E eles só estavam organizando mais um ali. Quando eu terminei, eu percebi, pela alegria de todo mundo, e alguns dias depois, que aquele evento, e até hoje eu falo isso, acho que se alguém tiver algum registro antes, eu até brinco aqui. Mas até hoje... aquele evento que foi o primeiro evento do circuito ABC, que depois virou um circuito, até hoje é o primeiro evento que eu tenho registro realizado num hotel. Porque depois disso nem a gente conseguiu mais, porque começou toda aquela batalha de preconceito e tudo mais. E o BSOP não existia ainda. O BSOP não existia nessa época. Então, eu comecei minha vida aí, minha jornada, organizando o evento. E aí, o que aconteceu? O que vocês imaginam? Pegaram o que estava organizando, todo mundo queria jogar. Vem, Bill! Aí eu comecei junto com o Brasa, com o Léo e com o DC pro CPH. Depois eles montaram o BSOP, e aí o que aconteceu? Tinha pouca gente querendo organizar, muita gente jogar. E eu tava ali na fase pós-faculdade e tudo mais, entusiasmado com o pôquer. E falei, não, gostei disso, vou me dedicar a fazer isso daqui da melhor maneira possível. E aí... Mas e hoje, você joga ou não joga? Olha, por incrível... Jogo sempre... Só não dava quando jogava, né? Mas eu fiquei até pouco tempo, porque fiquei no BSOP como diretor quase 15 anos, 14 anos, junto ao lado do DC. Então, por muito tempo, não pude jogar. Por incrível que pareça, um dos últimos eventos, eu tenho lá em casa um dos últimos eventos. Na verdade, foi o último evento pré-pandemia, que foi um dos meus últimos eventos, que depois eu saí da organização. Eu joguei um evento, e olha só, é igual o seu papo, é igual a sua conversa. Eu joguei um evento que era para convidados / imprensa, e eu ganhei o evento. Então eu tenho um torneio jogado, olha aí. uma mesa final e um troféu lá em casa. Isso, mas brincadeiras e histórias à parte, quem não joga pôquer deveria, porque é meu jogo preferido. É uma diversão muito legal. E cada um pega do jeito que quer, né? Tem gente que vai para fazer amigo, tem gente que vai para paquerar eventualmente, tem gente que vai para aprender a se controlar, porque ele não consegue de repente numa reunião, então ele vai ali para falar assim, nossa, eu vou jogar poker porque eu sei que eu vou ter que controlar meu coração ali, que inteligência emocional. Eu vou treinar. Então multiuso e muito... Eu jogo muita coisa, né? Mas meu jogo preferido de verdade é pôquer. E eu falo lá na Copag, que você ficou, né, falou disso, André. Eu chego para RH toda vez e falo, quando vocês estiverem em dúvida, quando contratar, tiver uns 2, 3 que vocês estão em dúvida, coloca na mesa de pôquer. O que ganhar, você contrata. Mas eles não me ouvem. Não... Tipo, com câmeras, né? E todo mundo avaliando, assim, né? Sabe? Um board todo assim, avaliando. Nossa, é demais. É interessante, você falou um pouco do preconceito, e eu acho que foi muito inteligente, pelo que eu lembro, tá? Se estiver falando besteira, pode me falar. Hoje, no mundo, está acontecendo um fenômeno global, que foi o que eu imagino que foi o que aconteceu com o poker no Brasil. Você viu, você conhece aquela Cauchy? Cauchy, sim. Ou Polymarket? Polymarket ou Cauchy, os dois concorrentes. Muitos estão dizendo que que é uma bolsa de apostas de previsões. Exato. Né? E como que eles acharam a brecha para se regularizar e encontrar o caminho ao longo do tempo? Eles não são mais apostas, eles são um balcão. E eu lembro das discussões de ter ido lá nesse Paulista um tempo atrás, que algumas casas de poker estavam fechando, porque ainda não eram todo mundo que tinha suporte jurídico. Exato. Porque uma coisa é você saber fazer, a outra é ter o suporte, você conseguir lutar pelas coisas que está fazendo. E uma forma que foi encontrada era tirar o efeito cash game, que era um grande problema, e virar mais organização de torneios. Sim. Então, se eu tenho uma premiação e banca, não é mais
um cash game que vira assim, um cassino, que era como era antes. Tô errado, não? Não, foi um entendimento. Isso, lá atrás era muito mais... Quase todas as... E isso de uma maneira... de um maestro mesmo, que eu acabo... O pessoal fala puxando o saco, mas o Igor acabou liderando a gente, muita gente nesse processo. O Akari, volto a dizer, um outro... muitas pessoas que participaram dessa evolução. De conseguir transformar o que o poker era e traduzir ele para que ele não fosse barrado ou que houvesse preconceito. Um exemplo que está marcado na nossa história para sempre. CBTH, Confederação Brasileira de Texas Hold'em. Por que a Confederação Brasileira de Texas Hold'em? Não sei se a Mari sabe também, porque quase ninguém sabe e vão saber agora. Porque lá atrás a gente tinha certeza, e o Igor tinha certeza, e todas as pessoas envolvidas na época tinham certeza, que se fosse Confederação Brasileira de Pôquer, o preconceito seria muito maior. Então, a gente utilizou Confederação Brasileira de Texas Hold'em, que para quem joga pôquer era muito claro, porque o Texas Hold'em já era a maior modalidade do mundo, hoje continua sendo disparado a modalidade mais jogada. Então, estava ali caracterizado, mas, querendo ou não, foi uma estratégia no planejamento para que houvesse um bloqueio menor. E isso foram em diversas coisas, inclusive na questão do cash game. Que no fundo, matematicamente, ele é exatamente o mesmo jogo. Não tem diferença. Só que o que acontecia? Era um entendimento da sociedade, porque a correlação com o que eles viam no filme, com o que eles iam no Velho Oeste e o que eles iam no coisa, e falavam assim, oh, mas como assim, roubo, não sei o quê. A gente até brinca que todo mundo perdia uma fazenda, né? Todo vô tinha... E ninguém tinha... E ninguém tinha o vô que ganhava a fazenda. Esse que era o principal. Todo mundo tinha o vô que perdia a fazenda, mas ninguém tinha o vô que... Mas essa é uma brincadeira nossa interna, porque a dinâmica é a mesma dinâmica, é o mesmo Texas Hold'em. Existem, óbvio, características que são características diferentes, como tem no futebol de salão, futebol de campo, futebol society. Mas ser ou não ser um jogo de azar, ser ou não ser um jogo de habilidade, que no caso é o que o poker não é a dinâmica do formato. Mas, na época, era muito mais fácil você colocar correlacionado um lado do outro. Olha, é igual um torneio de futebol, é igual um torneio de vôlei, é igual um torneio de basquete, que você paga uma inscrição, você ganha fichas e você ganha o prêmio. As fichas são suas vidas. Só performance. As vidas são suas vidas. Se você perder as suas vidas... Sorte não existe. Exato. Não é inexistente. E o apostar, que isso era uma dificuldade muito grande, tivemos que buscar inúmeros estudos internacionais, pareceres jurídicos, centenas e centenas de documentos para embasar as centenas de brigas que a gente teve legal e 100% vitoriosas, para colocar no contexto de que a aposta, porque isso era um negócio difícil, né? Putz, mas aposta é legal. Não, a aposta é um elemento da modalidade. Igual o fazer o gol, chutar é um elemento do futebol, apostar é um elemento do pôquer. Porque... Você só consegue fazer pontos também, apostando. Do truco de vários jogos. De vários jogos, né? De outras maneiras, mas vários jogos, isso. Eu lembro que nessa trajetória teve um momento que foi organizado alguns torneios parecido com bridge. No sentido, no bridge você tem que jogar as mesmas... Todo mundo joga com as mesmas cartas. Mesmo deck. Então, vamos supor, se eu sair com 6, 7, 8 as, não sei o que tal, você vai ter o mesmo 6, o mesmo 7, o mesmo 8, do mesmo naipe, igualzinho. E aí chegou a acontecer isso, até para mostrar. Todo mundo tinha o mesmo deck em todas as mesas. Né? E aí você mostrava que não era isso que dependia ou não de ser fair, né, o jogo. Então, acho que bastante coisa que aconteceu ao longo do tempo. Também, aí minha memória falha, não sei se é um case real, se na época era alguém contando uma história, mas de uma mulher, se eu não me engano, que num desses testes participou de um campeonato sem olhar as cartas. Isso, exato. Teve, né? Teve. Não, tô maluco, gente. Minha memória tá boa. É uma profissional, me fugiu o nome dela, ela é inglesa, se eu não me engano. Ela jogou com as cartas não reveladas um bom tempo, quase o torneio inteiro.
E avançou muito. Eu não lembro qual posição, mas ficou muito, muito bem. E pra mostrar torneio que não era sorte, não é. que era... E matematicamente, inúmeros estudos tem um de Tilburg muito, muito legal que mostra... eles vão quebrando em spots, em cohorts assim, que primeiro eles pegam todo mundo... Eu não vou saber os números exatos, mas eles pegam todo mundo recebe as cartas dos 100%, tipo, 70% não avança pro flop, não chega a ver a carta. A carta não é mostrada. Então você ganha ou na aposta, ou no blefe, ou no... Então, uma parte gigante. Então ninguém nem vê. Então não tem como falar que é a parte randômica. Nem esse, entendeu? Porque assim, numa mesa ele tava aqui, eu tava aqui, eu tava aqui. Tinha a mesma carta. carta. Quer dizer que todo mundo recebeu. A mesma que eu recebi, a outra mesa, na mesma posição, recebeu. E todas as mesas ganharam pessoas diferentes. Então, quer dizer, não é isso que... Exato. E nesse era muito engraçado. Depois dessas que não mostravam, dessa porcentagem que restou, as pessoas que ganhavam a mão não eram as pessoas que tinham começado com a melhor mão. Porque vai mudando as coisas. Então, aí por que esse estudo? Esse estudo queria mostrar que a porcentagem relevante da randomicidade das cartas, ela é muito pequena. Sim. Por isso que está muito longe de não ser considerado, de ser considerado um jogo de azar e ser considerado um jogo de habilidade, porque a grande maioria das ações não adianta, né? Azar, a gente não tem nada contra, mas roleta, quando você vai divertir, que é muito divertido, é um entretenimento, etc., você coloca lá 13. Vermelho ou preto só. Acabou. Você não adianta, você pode gritar, você pode divertir, que é muito legal. Grita, não vai mudar, é aquilo. Muda, é aquilo. Que é um outro cenário completamente diferente do pôquer. O pôquer, ele tem uma gama gigantesca e a gente está provando com o nosso Brazilian Storm, né? Total. A gente vai voltar a falar do poker, mas antes eu queria fazer um paralelo com outros jogos, né? Porque me deu um gatilho, lembrei de você falando, lembrei de que eu inventei um truco. A gente tem que jogar esse truco depois. Sério? Esse negócio. Eu falo porque isso aqui, pode jogar com seus amigos aqui. Se não for o melhor truco que você já jogou na sua vida, pode vir assim, ser hater mesmo. Começar a divulgar isso pra gente, o pessoal colocar pra jogar mais truco também. Vou te contar por cima pra você entender como funciona e entender a dinâmica. Você já joga truco a um tempasso, certo? Sim. Aí, com muito tempo de jogo, começou a ficar muito fácil ler os meus amigos, né? A gente jogava há muito tempo. Aí era o truco aquecendo, depois ia pro poker. Aí a gente inventou o truco IDT, que é de Indaiatuba. Salve, Indaiatuba. Como que funciona? É assim, você tem o 8 entra no jogo. Ele não... O truco continua 100% igual. Só que o 8 é como se fosse um coringa. E ele é distribuído no baralho. Tá. Então, como funciona? Se um 8 for na sua mão, você tem que anunciar. Tem um 8. Tá. Você não fala qual. Ele vem igual o poker. Ele vem uma cartinha aqui, e fica no cantinho. Tá? Não pode ter mais que 4 8, obviamente, porque senão alguém tá mentindo. Sim. E aí tem que resolver. Então, ou não é Copag, ou não é Copag. Tem que resolver, rapaziada. O 8 de paus, você troca uma carta com a pessoa. Detalhe, você pode anunciar o seu 8 a qualquer momento. Sim. A qualquer momento. No seu jogo ou no jogo do outro. Tá. Uau. Então é meio que dá uma outra dinâmica. Sim. O 8 de copas, mudo vira. Uau. O 8 de espada, você vê a carta do seu adversário. Tá. E o 8 de ouro é um veto. Um truco meio uno esse. Não, é só isso. Então assim, no máximo, vai ter vários jogos, 80% dos jogos, não vai ter. Não muda nada, o 8 não veio, não tá na mão de ninguém, etc. Sim. Mas a partir do momento que vem, começa a ter dinâmicas diferentes, porque o cara fala assim, eu vou trocar porque eu tenho 8 de trocar de carta. Sim. Não tô eu bem. tenho a pior carta do jogo, mas se no truco ele aceitar, eu troco de carta com ele me dá a carta. Sim. Só que o cara tem um 8 também, e se for veto? Legal, vamos jogar. Vira? É legal, hein? Ó, rapaziada. Você registrou isso, patente, não? acho que é patente. Joga aí, rapaziada, joga aí. Aí, pode Tô de olho. Tô de olho. Pode patentear. Vocês me dão um baralho assim, com um ADZ. E agora eu vou voltar pra vocês. Porque eu estava vindo do Rio de Janeiro, eu fiquei muito surpreso, né? Vi um totem que eu nunca tinha visto, uma gôndola da Copag. Então, com vários produtos, então que mostra um portfólio mais completo, coisa do tipo. E eu sei que você tem trabalhado bastante com expansão
e com a parte do digital. Então, novos games, a gente tá falando de truco, né? Sim. Campeonatos de truco têm surgido também na internet. Como que é para você que viveu toda a história, basicamente, aí da companhia nos últimos anos, liderar esses novos projetos? Porque tem um time que já está ganhando e que tem que ser mantido, mas tem novas expansões, sempre novas expansões a serem feitas, né? Qual que é o maior desafio? Eu acho assim, né? Eu, quando entrei na Copag, eu vim de uma família que jogava muito. E eu achava... Jogava tudo. E eu sabia jogar pôquer com 11 anos, eu sabia jogar pôquer. Meu pai ensinou, a gente jogava. Eu tinha um tio que tinha um sítio lá onde tinha, sabe, aquelas salas de carteado, que todo mundo ia, as crianças não podiam encostar, entrar, e a gente foi aprendendo ficando mais velho. E aí foi engraçado, porque eu achava que tipo, era ser alfabetizado, entendeu? Sim, você tinha que saber tudo. E eu descobri que tinha gente que não sabia naipe, pessoa que não sabia jogar um monte de coisa. E aí tinha um trabalho todo, né, isso faz tempo, de ensinar as pessoas a jogarem. Hoje, né, eu acho que eu mencionei isso, né, a gente primeiro tem uma disputa do tempo livre, que eu acho que é quem tem tempo livre, né? O que você tem é muito pouco, e aí o que você vai fazer nesse tempo livre, né? Você tem muita opção. E a questão toda do digital, né, até a gente às vezes nem sabe o que está fazendo e está lá, a gente migrou muito. E aí a gente entende também que, assim, todas as pessoas que são jogadores, isso veio da família, de algum momento, né? Que você tinha uma família que jogava. A gente tem hoje, as famílias são de geração Y, que normalmente talvez não veio com isso, com eles, né? Já é uma geração diferente, são os pais hoje. Sim. E aí ou você é impactado talvez na faculdade, porque você joga truco, ou talvez o poker mais tarde, mas é muito diferente do que era. Então, assim, a gente tem um desafio grande, que é mostrar o quanto é legal, né? Eu gosto de falar, né? Falo isso, acho que em todo lugar que eu vou, assim, o baralho é super democrático, né? A gente teve na pandemia um baita exemplo disso, porque as pessoas estavam dentro de casa nas suas bolhas, e às vezes era, né, você assim, teu tio jogando com o avô, com a criança, né? Milhares de jogos que a gente pode fazer com baralho que socializa e traz diversão e outras coisas, né? Que não é só isso. Então a gente tem isso, acho que para mostrar. E aí a gente trabalha com comunidades, então assim, aqui a gente está falando de pôquer, que é um tipo de persona, mas você vai falar com o truco é outra. Você vai falar com quem joga mais socialmente, mais familiar, que é tranca, buraco, esse tipo de jogo, é outro jeito que a gente precisa se comunicar. Presidente, sueca... Sim, tem tudo isso, tem tudo isso. E aí, assim, óbvio, digital, né, a gente mesmo aqui não falou muito de pôquer online, né, mas assim, o pôquer online, de alguma forma, óbvio que quando, né, começou o digital, acho que todo mundo... geral, falou, meu Deus, vai acabar, né? Vai acabar tudo. Mas a gente, acho que teve um tempo para entender isso também, mas a gente entendeu que é o seguinte, é onde você pratica. Então, assim, para você aprender, é maravilhoso, porque ali você está testando, né? Você também não precisa se mostrar. Tem outro aspecto, e que é totalmente diferente de uma experiência de você jogar ao vivo. Total. Então, assim, nem acho que é concorrente, eu acho que é complemento, né? Para tudo. Então, a gente tem hoje truco, tem buraco, paciência. A gente não tem pôquer, né? A gente acha que não faz sentido, até porque todas as plataformas de pôquer são, né, nossas parceiras. Inclusive, eu faço torneio lá dentro. Faço torneio Poker Stars, faço torneio dentro do GG Poker. Isso é legal porque eu mesmo cheguei a disputar um torneio online que era uma competição para ir acompanhar a Fúria no Major. Sim. O Akari, acho que a Fúria passou de fase e falou assim, ó, vai ter um torneio agora, quem jogar vai pra lá. Sim. Se passasse, né? Acho que não passou, né? No final não passando, aí ninguém foi. Mas gera, né, modos novos de engajamento. E pensa assim, pra você atingir o Brasil inteiro, eu posso fazer eliminatórias online e depois fazer uma final física. Quer dizer, trazer um monte... Então, assim, amplia muito. Então, assim, pra gente não tem isso. Então, pra gente é a mesma coisa. Inclusive, eu tenho filhos pequenos, eles nem sabem essa diferença. Pra eles, físico e digital é a mesma coisa. Não tem, né, essa questão. Mas eu acho que, assim, a gente tem... Eu acho que sempre foi da Copag essa questão de distribuição. É incrível. A gente... E, assim, eu ouço histórias de pessoas, assim, que vão, sei lá... para o norte, nordeste, em lugar que, assim, mal tem água, luz, mas você vai lá na vendinha do tio Zé, né? Não sei, estou estereotipando aqui. Tem um baralho da Copag. A gente brinca que é meio uma Coca-Cola. Né? Em todo lugar a gente tá. Para mim, tá na categoria o baralho específico, né? o mais simples, que inclusive é onde chega em mais lugares. Tinha muita comparação com o que chegava na rede de postos também. Então, pilha... Gillette, a gente mirava. Tem que ter Gillette onde tem pilha, onde tem baralho. Mas é onde eu olho, porque eu não tenho um concorrente, né? Eu olho as pessoas, porque são, na verdade, os que ficam posicionados meio comigo, né? No ponto de venda.
Mas a gente, assim, aí a gente teve uma grande abertura, acho que a questão, né? A gente voltou a fazer os jogos, que isso foi uma coisa do passado e que a gente voltou, principalmente com licenciamento. E aí primeiro jogos de cartas, depois jogos de tabuleiro. A gente tem um range enorme aí. Isso nos ampliou para esse mercado de brinquedos, né? Porque o baralho às vezes tinha uma... Poxa, baralho, né? Na ReHap, sei lá, da vida, sim, não faz muito sentido. E aí os TCGs, né? Pokémon, né? Que aí foi uma abertura enorme. E agora a Lorcana, né? Que a gente está no mesmo caminho aí. Uhum. Então, acho que poucos lugares que a gente não estava, a gente acabou conquistando com a expansão de linha, né? Uhum. E aí trabalhando com essas outras comunidades também. Tem algum tipo de colecionista de baralho? Total. Porque, tipo, ele colecionou o baralho, tipo assim, esse aqui... Tem, muito. Tem muito. Bastante. Legal. Felipe Mojave mesmo, que é um dos jogadores. Ele coleciona. Eu tenho um dele assinado. Tem, né? Ele coleciona. Ele coleciona. O DC coleciona também. E eles me pedem, falam, tem isso, vício, tal, manda, tal, a gente... Mas existe assim, né? Você sabe que eu falei de comunidades, a gente tem uma comunidade que a gente chama no grupo, na Carta Mundi, de collectors. Que a gente só faz baralho para colecionador. Óbvio, se quiser jogar, você joga. Mas mesmo esse do Friends, você não vai abrir e vai jogar. Uhum. Então, assim, são baralhos com licenças e a gente tenta, né, esse não é tão, assim, com embalagem tão especial, mas a gente faz coisa com edição limitada, com série, e aí uma embalagem, né, toda dourada, em ouro, o que seja. A gente cria toda uma coisa que, assim, os 100 vão ter, o resto não vai ter. Então, a gente tem, por exemplo, assim, uma edição agora de Harry Potter, que é incrível, que, assim... Vende tudo. A gente participou de CCXP, né? Agora no final do ano, para fazer lançamento de Lorcana. Mas a gente levou Pokémon, óbvio, né? Porque também faz todo sentido. E levou só os baralhos dessa linha Collectors. Você não tem noção que vendeu. Imagino. Eu vi muita gente, inclusive, que estava reclamando bastante de CCXP em anos anteriores, que esse ano foi muito bom de vendas, de entrega, né? Lá no evento foi pra gente foi bem incrível. Acho que assim... É uma comunidade essa que eu falo, a gente faz evento, faz feira, faz um monte de coisa, né? E as pessoas vão, olham tal, eles querem participar de tudo. Uhum. E assim, ficam na fila amarradão, 1 hora tal. E o que eu achei interessante, inclusive, assim, quem tava lá? Banco, outras coisas que... Você fala assim, como assim? E todo mundo queria uma experiência. No final das contas, você conhecia lá o teu produto, ou o que você queria mostrar de uma forma bacana. E eles vão em tudo. Vão. É bem legal. Eu comecei a trabalhar com isso aí como agência pela paixão que se via. Porque assim, o poker, ele é interessante. Uhum. Você pode ser profissional de uma maneira muito mais fácil do que os criadores que começaram com outras coisas no digital. Sim. Me explico. Imagina como que era há 5 anos atrás, para um criador que é do Pokémon ou de Lorcana ou etc., se autofinanciar para existir. O cara do poker seria profissional, ele joga campeonato, ele vai, né? Mas ver que as pessoas se importam realmente, assim, tiver um evento com... É só nesse dia que vai distribuir. A fila vai ser... Esqueça. Um cara de poker não vai pegar uma fila pra jogar. A menos que seja... Hoje tem muita, né? Antigamente não era tanto assim. Mas é semelhante. Acho que você mencionou semelhante com a... Porque... Aqui é semelhante com um agravante, porque dificilmente você vai ser taxado de ladrão, sei lá, contraventor, sei lá qual é o nome, gambiarra. Lá atrás, como eu disse, a grande maioria não conseguia nem falar para os pais. Eu cheguei a ter, tem profissionais hoje que eu lembro na época que eles deixavam o troféu. Porque ele não podia levar. Porque ele não podia levar para casa. O primeiro brasileiro foi um médico, não foi? Que ganhou o bracelete? Não lembro. Eu tenho uma memória que o primeiro que ganhou foi um médico. Não, lá atrás não foi. Eram 3 mesinhas, era bem pequeno. Eu não lembro. Acho que foi André até. Foi um xará seu que ganhou. Mas isso a gente está falando de 2006. Então faz muito tempo. Mas essa jornada, inclusive, a jornada ela é dura semelhante, ela foi dura semelhante igual que vocês passaram, com esse agravante de poucas famílias. E aí a minha eu tive a
a sorte e o privilégio de ter minha mãe, pai, apoiando, hoje esposa de um tempo. Sim. Agradeço eles, mãe, pai, todo mundo que gosta. O primeiro. Não, Alexandre foi depois. Foi depois, mas 2008 já. O Alexandre Gomes foi um jogador, nossa, que quebrou várias barreiras aí, ganhou vários títulos internacionais. Muita porta. Mas que eu estava só finalizando, essa evolução das dificuldades, e elas tornam mais prazerosas, né? Depois, até quem passou disso, porque você vai nesses eventos hoje ver o quanto os jovens consomem, o quanto eles querem ter isso, fazendo um paralelo com o poker. O quanto é cool hoje, que nem a gente falou, o quanto é cool jogar poker, o quanto toda a celebridade quer falar que tá lá, que joga. É o estilo de vida, né? É o estilo de vida. Total. E você vê aquilo que você mencionou ali, que você não perguntou, mas o que é possível, uma gama enorme de profissionais, e eu não digo só jogador, de dealers, diretores, psicólogos, nutricionista, massagista. É uma cadeia que gigantesca, isso, né? É isso que voltamos para a pergunta e voltamos, porque a pergunta era sobre o profissional, a vida do jogador de pôquer. Sim. Lá atrás, o jogador de pôquer, ele também era o cara que jogava, tipo, em geral, ele tava meio com as roupas tudo meio esquisita, o óculos escuro, o cabelo todo maluco, então ele parecia já uma pessoa esquisita, com hábitos, em geral, ou fumando no próprio estabelecimento, ou se alimentando de maneira ruim, porque dormia tarde, etc. Hoje, a maioria é meio atleta. Exato. Então, eles comem bem, eles tomam água... porque é um teste de resistência ali, né, também, se você jogar horas. Isso realmente, assim, profissionalizou demais. Demais. E isso só veio colaborando com o entendimento de todo mundo. Porque fala assim, mas se é jogo de azar, por que ele tá fazendo isso? Então, não, é habilidade. Porque começou a ver, quanto mais centrado, se eu não tô bebendo, eu tomo minha decisão melhor. Se eu tô com o meu corpo bom... quando chega ali na 10ª hora de jogo, eu vou ter vantagem pro cara que tá com o corpo ruim. E aí veio a nova geração, né? A nova era, que começou a se destacar demais, porque tinha todo um processo de estudo, um processo de alimentação, um processo de cuidado não só com o corpo, com a mente. E o Brasil liderou isso muito com muitas pessoas e todos, a Kari, Yuri, Mojave, todos essa nova leva aí. É que na verdade o Akari e o Mojave vem da antiga. A conexão. O Mojave, quando ele veio aqui, eu falei pra ele que tipo assim, eu conhecia ele, que ele é ICE 4, não é? ICE 4, pode ser. É ICE 4, acho que ele é ICE 4. E aí quando eu vim falar com ele, ele falou assim, não, isso é lá no começo. Eu falei assim, pô, mudou. Ele o ICE 4 não sai mais, né? Eu falei, difícil. E hoje todos os profissionais com times, Forbet, inúmeros times extremamente organizados, onde você entra, tem uma carreira, igual profissional. Então, hoje em dia... Isso, para o que está furando, o que fura a bolha, fura muito a bolha os empresários e os Neymar e etc. se divertindo. E isso, igual ao futebol, tem a diversão. Agora, tem toda uma cadeia profissional que vai desde massagista até o profissional, que todo mundo está ali evoluindo, levando o seu sustento, que nem a gente fala, realmente sustentando a família, sustentando uma carreira, buscando novos patamares, né? E no profissional é a mesma coisa. Você acha que a gente tem hoje mais jogadores bem-sucedidos de pôquer do que de futebol? Assim, eu fiz essa conta. Não tem como. O futebol é muito amplo, né? É muito amplo. Não é, cara. São dezenas de ligas pega o Brasileirão. Tem 20 times com 20 que ganham acima de 10 mil reais. Talvez não 20. Num time... Não, mas se você colocar só São Paulo, né? Que eu acho que é o São Paulo-Rio. Não, é que você não ganha só isso. Não, o futebol é ingrato comparar com ele, né? Não, aí eu tô falando de números de que podem viver exclusivamente disso. A maior parte dos jogadores de futebol no Brasil ganham R$1.200 e jogam na várzea. Ah, tá. Tem 600 que ganham só, fato, jogando na Série A.
Então, eu acho que tem mais de 600 que jogam poker e estão por aí no Brasil disso. Não sei. Então, é que eu acho. Tô falando de campeonatos, tá? Tô falando aí da não, pessoa que joga online, profissional de poker. Que faz o seu cashinho, o seu dobronada durante várias mesas. Eu até acho que eu tenho certeza que são mais que 600, mas que o futebol é muito mais. Eu também acho. Porque por exemplo, eu sei por causa do meu background já estive ali no futebol há um tempo, e quando você pega, óbvio, é precário, né? Quando você vai para a Série D, Série C, é precário, mas o cara vive daquilo. Então, se você for ver Série B de Brasileirão, é estrutura gigante, né? Pô, é estrutura gigante. E aí tem todas as Série A's estaduais, assim, né? Tirando titulares de Série B, dificilmente os reservas vão ganhar mais que 10 mil. Aí pode ser. Um cara que estudou, fala inglês pelo menos, né? Pra poder jogar, nem precisa falar inglês. Ele vai jogar online. Não. Mas se ele ganha $2 mil no mês, ele ganha mais que 10 mil. É doido isso, gente. Sim. Você fala que assim, quando você para pra olhar mesmo o que parece, velho, porque a gente não conhece tantos nomes, né? Não são tão famosos. Não. Mas eu acho que em número tem bastante gente aí, cara. Tem bastante gente. Tem bastante gente. E acho que mais isso, né? Que entenderam que é uma profissão. Isso, como qualquer outra, né? Isso, exatamente. E profissionais e empresários que entenderam que também, porque se lá atrás os empresários não tivessem entendido que o poker é algo que pode ser desenvolvido e que pode ser trazer não só a parte de entretenimento, mas essa parte profissional de eventos e tudo mais, não chegaria onde está. Então, vou pegar o exemplo mais claro, que são os times, que são os coaches, são os psicólogos, toda a parte pedagógica e toda a parte ligada da psicologia para isso foi estudada baseado nos atletas, na atenção, no segurar a emoção. Então hoje, como você disse, um cara que joga profissionalmente, ele obrigatoriamente ele tem que ser literalmente um atleta do poker. Senão ele vai estar fadado a ter que parar de ser profissional e encerrar a carreira. Sim. Quais são os maiores desafios para você como indústria, né, que assim não se beneficia diretamente, mas serve também, né? Então, olhando para frente, vários desafios já foram passados. Sim. Né? Hoje nós temos uma estrutura reconhecida no Brasil, nós temos hoje não só jogadores reconhecidos, mas acho que jogadores respeitados. Sim. Instituições respeitadas também. Isso. É verdade. Quais são os desafios para frente? Então, assim, é um pouco de diversidade, porque assim, a maioria dos jogadores ainda são homens reconhecidos, né? Os Sim. grandes players. Qual que é o maior desafio do momento que a gente enfrenta hoje? Eu acho isso, né? A gente tá vendo um crescimento aí bastante de mulheres, né? Mas eu acho que é esse de quebrar barreira em geral, entendeu? Para as pessoas... Apesar de a gente ter melhorado muito disso que a gente contou aqui, ainda existe uma coisa de, às vezes, as pessoas acharem que é algo elitizado ou que você precisa ter um custo alto para começar a jogar, de você não ter em todos os lugares tão acessíveis, né? O poker, né? E tudo, acessório, etc. e tal. E acho que mostrar esse lado da diversão, porque é muito divertido. É muito legal. Assim, tem todo o resto, mas... O essencial é a diversão. Você joga lá uma adrenalina maluca, é muito gostoso. Você dá risada, né? Se você está jogando em casa, você provoca, você brinca. E eu acho que assim, é um desafio em geral meu, inclusive com o baralho, tá? Mas eu acho que o poker tem uma questão mais disso, das pessoas às vezes olharem e falarem, putz, não é para mim e tal. E é para todo mundo, como o truco. Né? Eu acho que as pessoas enxergam, por exemplo, o truco como algo mais popular e no fundo... É tudo igual. Não é. E esse tem a gritaria, né? Tem um pouquinho do brasileiro ali, né? Mas no poker, se você quiser na sua casa jogar, assim, que não é em torneio... Aliás, tem jogador, inclusive, que veste essa persona, que é o cara que só provoca, que é o cara que grita, que é o cara que chega lá... Hoje a gente tem gente, né, que chega com escola de samba, que não olha a carta, inclusive. A gente chamava de baralhão. Você sabe, né? Então, assim, tem de tudo. E esse é um jeito também de você mostrar... o que você não tem,
né? Então, não tem essa, não é proibido falar. E o tempo, acho que o tempo, o truco tá mais tempo também, né? Tá muito mais tempo. Então, acho que esse desenvolvimento do poker, ele tá sendo, volto a dizer, quando você coloca 20 anos, e eu tô falando 20 anos, que 20 anos atrás não era nada. Então, de 10 anos para cá, sei lá, 15 anos para cá, começou mesmo as coisas. É muito pouco tempo, né? Então tá crescendo. Então, pelo pouco tempo, a maturidade que tá o poker hoje de entendimento, ela é muito boa, só que tem muita gente da nossa bolha acha que o poker tá saturado, que o poker não tá nem perto de chegar a saturar, não tá nem perto, é um bebê. As instituições, elas refletem essa evolução, né? Então, puxando um pouco a sardinha para a CBTH, para a Confederação, esse trabalho que foi feito nessa evolução, hoje, sem nenhuma dúvida, a Confederação Brasileira de Pôquer, ela é exemplo no mundo inteiro. É verdade. Ponto. Tipo assim, não tem nenhuma organização que se assemelhe, muito pelo contrário. Ela é case, muitas pessoas vêm para cá para entender como que a gente conseguiu fazer essa estrutura, onde hoje a Confederação tem 22 federações embaixo, então praticamente em todos os estados, capilarizado. Então, é uma confederação que cobre um país que é um continente quase, né? Então... Disputa, não. Oi? Tem muita disputa hoje em dia? Não, assim, não, eles se unem, não se unem, não, porque assim, a confederação, ela teve uma característica diferente, né? A Confederação Brasileira de Pôquer, ela teve uma característica diferente. A evolução dela foi muito todo mundo se ajudando. Então, você vê hoje que a Federação Estadual X, ela é realmente a união de todos os principais players daquele estado. Sim. E isso acontece. Tivemos briguinhas, como todos, mas se ajeitou nesses 17 anos. E essa evolução política esportiva que a gente menciona, a CBTH, ela foi protagonista no ponto assim, a CBTH foi a fundadora da Pan-Americana, a CBTH ela é a membro e fundadora da Confederação Mundial de Pôquer, que é a World Poker Federation. Então, hoje existe uma Confederação Mundial de Pôquer, aprovada, linkada com a International Mind Sports Association, com todos os órgãos internacionais do esporte, extremamente reconhecida. Hoje tem quase 61 federações nacionais embaixo da Confederação Internacional, da World Poker, da WPF, que a gente chama, WPF, com o Igor, que o Igor Trafani, o federal, é o presidente mundial, então, com um time, com a sede no Brasil. Então, a gente está falando assim, que a Confederação Mundial de Pôquer, ela não só foi fundada por brasileiros, como hoje tem 60 federações de mais de 4 continentes embaixo dela, e a sede dela é aqui no Brasil. Então, aí quando você vê Copag, está em todos os principais torneios de pôquer. Jogadores, quando você vai para a WSOP, para EPT e tudo mais, brasileiros ali. Então, a evolução do pôquer, do totalmente ilegal e quem está fazendo coisa errada. Para onde a gente está hoje, deu um boom muito grande, uma evolução. Mas eu acredito ainda longe e quero que a Copag tenha muitos e muitos jogadores novos aí nos próximos anos para comprar. Eu não joguei, eu acho que eu vou jogar esse ano, hein? Como que faz para participar do primeiro? Vai ter de novo esse ano? Tem, Primeira vez, Copag? Primeira vez. Vou lá jogar a primeira vez Copag. Vou ganhar, hein? Ó, você que tá disputando comigo no futuro, já deixei avisado desde hoje. Que dia que é hoje? 3 de março. Olha lá, 3 de fevereiro. Eu tô Tá fevereiro. Mas eu vou ganhar. Quando eu ganhar e vou resgatar esse vídeo aqui, ó, e eu vou falar assim, olha, ele avisou. Ele avisou. Visionário. Você sabe que eu pensei uma coisa aqui que eu acho interessante também para falar do poker, é que assim, as pessoas, até porque a gente fala assim, não, mas a estatística, a matemática, a probabilidade para você, né, ter uma melhor performance, também tem, acho que fala, putz, eu sou péssimo disso, eu não vou jogar. E tem muita gente que acha que é difícil a mecânica, e não é. Não é. É muito simples. Óbvio que você tem aquela questão de você decorar ali as mãos, etc, mas né, isso como deixa uma qualquer colinha jogo, aqui do lado, né? A gente, inclusive, os nossos baralhos vêm com uma cola, exatamente. o Texas Hold'em, a gente tem um deck, né, que chama Texas Hold'em, vem com a colinha. Eu, assim, né, minhas amigas, principalmente as mulheres que não jogam, elas falam, eu falo, não existe isso. Eu ensino todo mundo.
E aí e é engraçado, porque eu acho que não são todos os jogos que você vai entendendo ele e melhorando quanto mais você vai jogando. Tem coisa que... Lógico, você pega a manha, né, da coisa, mas o poker, quanto mais você jogar, mais você aprende, mais você começa a pensar em outras coisas que você não pensava, o quanto ele é amplo, o quanto ele mexe com várias coisas, entendeu? Assim, e eu acho isso muito legal. Você se conhece, né? Você começa a se conhecer mais. Você começa a se preparar, assim, putz, como é que eu vou naquela mesa? Hoje o André joga com ele direto. Exato. Hoje o que ele fez da outra vez? Esquece. Ele vai, né? E vira uma coisa que é bacana, porque assim, você tem que se preparar, né, para aquilo. Eu lembro do Carote, que jogava bastante com a gente nessa época, e ele era o baralhão, o tal do baralhão. Ele podia dar com qualquer coisa, a qualquer momento do jogo. E ele ia meter pra cima, ficha. E no começo ele começou a ganhar bastante, porque a galera nunca sabia o que ele estava fazendo, etc. Sim. Depois que a galera pegou como ele jogava, assim, a galera esperava. Numa que ele dava all-in e acabou. Ele começou a perder toda hora, ele achava que tava mega bem e perdia assim, porque alguém já tava esperando já com a mão, né? Mas eu acho muito realmente rico isso, dessa fase que quando eu aprendi. Eu lembro de quando eu ia estudando os livros, tudo, vendo que quando você vai profissionalizando, tem etapas e tem coisas bem específicas, né? Então, aí... Na mesa com os amigos, onde está o botão, pouco importa. Mas importa pouco. Sim. Num jogo mais sério, importa mais. Exatamente. Você começa a entender outras coisas. Isso. Mas aí, ó, dica para quem quer estar um pouquinho à frente dos amigos com pouco estudo, vai no Implied Odds. Ninguém entende isso, rapaziada. Olha, esse daí foi fundo, hein? Porque me ajudou muito a sair do comum e entender aonde que eu arriscava mais. Entendi. E aí quando eu ia no Implied Odds, aí era a minha onda. Vixe, ó, o que eu joguei de par de 2 e par de 3 pra trincar, esse pessoal esperando. Trincou, eu jogo. Mas é Implied Odds. Essa é a parte da probabilidade. Essa é a probabilidade. Se você entender... Não veio, sai fora. Exato. E cada pontinho, você vai, como a Mari disse, cada pontinho você vai crescendo. E como você tá de fichas, que se você é small, big blind, tem tudo um porquê, né? Como é que você vai agir? E você tem que ficar ligado não só em você, nos outros. Sim. Né? A mesma carta você tem que jogar de maneiras diferentes todo o tempo. Se você tiver a mesma par de as, você vai jogar diferente. Você tá no começo do torneio, no final, com mais ficha, menos ficha. Gente, eu já estou ansioso, eu já estou querendo jogar um truco, alguma coisa. Mas tem duas coisas ainda que a gente precisa falar. A primeira delas é que eu ouvi hoje o maior absurdo da minha vida nesta mesa. Na presença, inclusive, de 2 palmeirenses. Ah, mentira. Não, assim, que a gente já reverteu. Já revertemos aqui antes de começar tudo. Você quer falar o absurdo que a gente ouviu nessa mesa? Eu, né, palmeirense roxa que sou, como você, perguntei, né, porque assim, a gente senta na mesa e a gente quer saber com quem tá sentando. Acho que é a primeira pergunta básica para uma pessoa que time você torce. Ele falou que era o palmeirense mais corintiano, ou como é que é? Corintiano. Eu era o corintiano. Obviamente, para agradar meus amigos aqui. Olha lá. Não. Ó, o Elton. Não, federal, palmeirense. O federal vai ficar feliz. Mas como é que você falou? Eu mencionei que eu era o corintiano mais palmeirense que ele poderia ver. Mais palmeirense. Corintiano mais palmeirense. Aí a gente já quase não fez o podcast com ele. Quase. Porque isso não existe. Quase cancelou, quase foi cancelado. Mas explicando por quê, minha mamãe, a Glória, dona Glória que tá ali, vai ver a gente, palmeirense verde, que torce... Ela me fez ser talvez o corintiano mais palmeirense que tem aí no Brasil. Mais corintiano. Inclusive, corintiano nessa época. A gente reverteu, o Federal tá saindo daqui palmeirense. Vai no jogo com a gente na semana que vem, tá tudo certo. Muito bom. Gente, eu vou finalizando por aqui, mas eu quero muito esse ano jogar pelo menos a primeira vez que eu pague. Acho que vai ser interessante jogar. Legal. Bastante tempo que eu não tô conectado com isso. Esse ano deve acontecer alguns encontros aqui. Depois eu vou convidar vocês também a participar. Legal. Com alguns empresários para jogar um pouco. Opa. Sim, maravilha. Coisa mais para realmente conhecer pessoas. Nada que vai ser um buy-in muito alto. Venho com o maior prazer. Mas, primeiro, eu queria deixar recados de vocês para a audiência, para quem vocês querem comunicar. E se esqueci de falar algum tema também, a gente pode entrar, não tem problema nenhum. A gente pode falar sobre o tema. Enfim, Mari.
Eu, na verdade, primeiro quero te agradecer, né? Também agradecer o meu amigo que a gente se conheceu hoje. De anos que conhecemos. Foi uma delícia conversar com vocês, acho que nem vi a hora passar. Mas eu acho que, de tudo que a gente falou e essa questão que pra gente é importante de ensinar as pessoas a jogarem, a gente acabou de lançar uma versão do baralho Texas Hold'em junto com o GG Poker. E como é que funciona? Vem dentro do deck de baralho uma carta com um código que você vai lá, se você é a primeira vez que você está jogando, você vai lá e ganha $10 para você jogar no GG Poker. Você paga mais ou menos $10 no deck do baralho, então assim ele fica meio de graça, entendeu? Que interessante isso. É muito legal e é isso que eu quis te dizer, entendeu? Assim, pra gente não é concorrente. É isso. Se eu tiver uma pessoa que começar a jogar GG Poker, tenho certeza que uma hora ela vai querer jogar ao vivo. É o digital. Então, eu acho que é uma dica, assim, para quem se interessou, nunca jogou, quer começar a entender, eu acho que é um caminho legal. Abração pro Mojave também, que é um Mojave, abração, nossa, Mojave. E do meu lado, agradecer muito. Obrigado, André, obrigado a equipe também, que tomou conta da gente aí nessa vinda. E parabenizar, porque o que eu vejo que vocês estão fazendo, que é dar a voz da maneira... Para sair uma conversa descontraída dessa, trazer, é muito legal. E muito importante para os mercados que ainda estão sendo descobertos aí pelo nosso Brasilzão. E indo nessa linha que é fundamental, que a gente bateu mais de uma vez aqui, da inclusão, de trazer gente, de furar a bolha, de trazer mais mulheres, de trazer mais... conseguir mostrar para a nossa comunidade o quão legal é jogar pôquer. E a confederação, a missão dela é essa. Temos alguns projetos aí, 26, 27, vindo para a inclusão, atividades de free rolls, que nem a gente fala, né? Que torneios tanto online, essa conexão online ao vivo, a parceria com alguns torneios e os clubes ao redor, né? Eu falo para vocês que estão assistindo a gente, ouvindo, que não tem essa barreira, como a Mari disse, não tem ninguém que lá é legal, não tem ninguém que vai te morder, não tem ninguém com arma, nada, é todo mundo descontraído. O pôquer é fácil de se aprender. A gente fala que você aprende um pouco em alguns minutos, você leva a vida inteira para ser um mestre, mas em alguns minutos você aprende. E hoje em dia, clubes, vou dar o exemplo do H2 aqui em São Paulo, tá ali, Rick Schaumann, no lugar top, maravilhoso, delícia, aberto, comida gostosa, você vai chegar lá, você vai encontrar atendimento maravilhoso, você vai encontrar namorada com namorado, filha com pai, diversas modalidades acontecendo. Inclusive tem o H2 School, que é o Bruninho que lidera ali, que é nessa linha de trazer novos jogadores, onde tem uma aula de graça, de tempo em tempos, reúne inúmeras pessoas ali que nunca participaram de um torneio para aprender. No final tem um torneio, então todo mundo passa ali um tempo aprendendo, depois já coloca em prática provinha. Na hora ali, uma provinha divertida que todo mundo dá risada. Você é empresário também, porque estamos vendo muito e cada vez mais essa conexão dos negócios, e o pôquer é excepcional, como você mesmo mencionou aqui. Total. Vamos ter um joguinho para divertir. Por quê? Você consegue colocar ali as pessoas, 2, 3, 4, não importa. O profissional do pôquer consegue fazer ali o evento no tempo que você quiser, para as pessoas ter essa confraternização, conversar, networking, fazer negócios. Então você consegue desde da pessoa que quer se divertir e ter relaxar, saiu do trabalho, para ali no H2, vai jogar um pouquinho, relaxou, é um hobby, encontrou os amigos, desde das pessoas que utilizam o pôquer como uma ferramenta de desenvolvimento. Então, todos que estão ouvindo a gente e vendo, façam isso. Então sempre vai ter ali seguinte, baralhinho, compra o baralho do GG Poker, treina um pouco e vai pagar 2. Vai pagar 2 e se diverte. Como que é?
Compra baralho, treina um pouquinho, vai pagar 2. E muito obrigado, foi maravilhoso esse papo. Foi um prazerzão. Pô, eu curti demais também. Vou aqui abrir alguns baralhos aqui e vamos continuar essa conversa maravilhosa. Espero que tenham gostado dessa conversa. Deixe seu comentário aí, o melhor mão que você já saiu. Mas, em geral, o melhor mão que você já fez, né? Não necessariamente é uma mão boa, mas a que você jogou melhor. Comente aí o jogo que você gosta de jogar. Então, eu sei que tem vários nomes de baralho por aí. Sueca, truco, presidente, sei lá, pif-paf. As pessoas vão dando vários nomes, né, para as coisas. Comenta aí na sua região se você tem algo muito diferente em relação ao baralho ou uma coisa legal para trazer para nossa audiência, certo? Gostei muito do papo, muito foi legal. Maravilhoso, nossa, obrigado. Marcel, vocês não se conheciam há tanto tempo, mas todo mundo fluiu. Naturalíssimo. Exato, parabéns. Gente, é isso. Obrigadão. Obrigada.